Eles são considerados os grandes nomes da literatura de língua russa do século XX e XXI. Foram agraciados por um dos maiores prêmios mundiais da literatura. Hoje falaremos dos escritores de língua russa laureados com o Nobel de Literatura. Sou Robson Ortlibas e estamos começando o 5º episódio do canal Russística. O Nobel de Literatura é concedido anualmente pela Academia Sueca a autores que fizeram contribuições notáveis à área da literatura. Cada laureado recebe uma medalha, um diploma e uma quantia em dinheiro, em coroas suecas, que varia a cada ano. Agora vamos diretamente aos escritores de língua russa laureados com o Nobel de Literatura. Ivan Alexeyevich Bunin, nascido em 22 de outubro de 1870, é um dos grandes nomes da literatura russa do século XX. Bunin veio de uma família nobre empobrecida, viajou por diversos países, era muito culto, refinado e tinha um estilo de escrita rebuscado. Entre suas obras, podemos destacar O Amor de Mitya, Leve Respiração, o seu diário Dias Amaldiçoados, em que ele relata o período da Revolução Russa de 1917. Por conta de suas ideias contrárias, Bunin saiu da Rússia em 1920, pois rejeitava o governo soviético, indo morar em Paris, onde viveu até o fim de sua vida. 2 anos depois, suas obras foram proibidas no território da União Soviética, sendo considerado um inimigo do Estado. No ano de 1933, Ivan Bunin foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, segundo a Academia Sueca, pela habilidade artística precisa com que deu continuidade às tradições clássicas russas na prosa. Boris Leonidovich Pasternak, nascido em 10 de fevereiro de 1890, Pasternak fazia parte de uma família rica judia. Estudou filosofia na Alemanha e retornou à Rússia em 1914, quando começou a publicar suas poesias. Embora no Ocidente Pasternak seja conhecido por sua obra-prima, Doutor de Vaga, na União Soviética ele era conhecido apenas como poeta, visto que tal obra foi proibida de ser publicada na União Soviética por motivos políticos, sendo acusado de subjetividade e por pouco não foi parar em um gulag. Os originais de Doutor de Vaga foram contrabandeados para fora da União Soviética e editados na Itália, o que em 1958 rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Literatura, por sua importante conquista tanto na poesia lírica contemporânea como no campo da grande e épica tradição russa, segundo a Academia Sueca. No entanto, por motivos políticos, Pasternak não pôde ir à Suécia receber o seu prêmio, sendo obrigado a devolvê-lo. Somente em 1989, Doutor de Vaga foi oficialmente publicado em território russo. Mikhail Alexandrovich Sholokhov, nascido em 24 de maio de 1905, foi um escritor, jornalista e diretor de cinema soviético. Filho de camponeses, aos 13 anos, Sholokhov lutou ao lado dos bolcheviques na Guerra Civil Russa, passando os anos seguintes lutando nela. Anos mais tarde, foi correspondente de guerra durante a Grande Guerra Patriótica, que é assim como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial. Entre suas obras estão Contos do Dom, O Destino de um Homem, O Dom Silencioso, sendo sua obra-prima que são 4 volumes, escritos entre 1924 e 1940, que é uma epopeia contando a vida dos cossacos durante a Primeira Guerra Mundial e depois durante a Guerra Civil Russa. Mikhail Sholokhov foi nomeado ao prêmio 12 vezes. Somente em 1965, Sholokhov finalmente recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, segundo a Academia Sueca, pelo poder artístico e integridade com a qual, em seu épico dom, deu expressão a uma fase histórica na vida do povo russo. Alexander Isaievich Solzhenitsyn, escritor, dramaturgo e historiador russo, nasceu em 11 de dezembro de 1918. Ele estudou matemática e depois fez a faculdade de Filosofia, Literatura e História. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como comandante do Exército Vermelho, inclusive recebendo 2 condecorações. Ainda durante a guerra, próximo do seu fim, Solzhenitsyn foi preso por fazer alusões críticas a Stalin ao se corresponder com um amigo. Essa carta foi interceptada. Foi condenado a 8 anos em um campo de trabalhos forçados, os famosos Gulag, e depois um exílio interno em perpetuidade. Ele foi liberto desta pena apenas após a morte de Stalin. Entre suas principais obras estão Um Dia de Ivan Denisovich, agosto de 1914, Lenin em Zurique
e sua obra-prima, Arquipélago Gulag, onde ele narra seu período nos campos de trabalhos forçados. Por conta desta obra, a Academia Sueca concedeu-lhe o Prêmio Nobel de Literatura em 1970, pela força ética com a qual tem perseguido as indispensáveis tradições da literatura russa. Ainda que controverso, o nome de Solzhenitsyn está escrito entre os grandes nomes da literatura mundial. Iosif Alexandrovich Brodsky. Nascido em 24 de maio de 1940, Brodsky foi um poeta russo, naturalizado estadunidense anos mais tarde. Entre suas obras estão as coletâneas poéticas Fim de uma Bela Época, Nos Arredores de Atlântida e diversas outras. Brodsky foi expulso da União Soviética em 1972, ao entrar em conflito com as autoridades. Chegando aos Estados Unidos, foi professor nas universidades de Yale, Cambridge e Michigan. No ano de 1987, Brodsky foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, por um trabalho de grande envergadura, imbuído de clareza de pensamento e intensidade poética, segundo a Academia Sueca. Durante a Perestroika, Brodsky foi absolvido do processo de 1964 e sua obra foi finalmente publicada na União Soviética de maneira oficial. Recebeu o título de cidadão honorário de São Petersburgo, sua cidade natal. No entanto, Brodsky sempre adiou sua volta à União Soviética. Como desculpa, dizia que sua melhor parte, seus poemas, já estavam lá. Svetlana Alexandrovna Alexievich, nascida em 31 de maio de 1948, é uma escritora e jornalista belorrussa. Ela está inclusa nessa lista mesmo não tendo a nacionalidade russa ou soviética, porque é uma escritora de língua russa. Entre suas obras estão Vozes de Chernobyl, O Fim do Homem Soviético e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Suas obras são relatos de uma época. Svetlana também escreveu dezenas de documentários e 3 peças teatrais. Em 2013, Svetlana era uma das pretendentes ao Prêmio Nobel de Literatura, porém, somente em 2015 recebeu o prêmio, pelos seus escritos polifônicos, um monumento ao sofrimento e à coragem em nosso tempo, segundo a Academia Sueca. Svetlana Alexievich é, sem dúvida, uma das grandes vozes femininas na literatura mundial. Assim, chegamos ao fim do 5º episódio do canal Russística. E chegou a hora das perguntas. Responda nos comentários. Você conhecia todos esses escritores? Leu alguma obra deles? Quais foram? Qual a sua opinião sobre o Prêmio Nobel de Literatura? Caso ainda não tenha feito, inscreva-se no canal, dê um like, ative as notificações e compartilhe em suas redes para apoiar o canal. Gostaria de lembrá-los que em cada episódio há também uma versão em podcast. O link está sempre na descrição de cada vídeo. Ali você vai encontrar uma versão estendida do assunto tratado em cada vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Pacá, pacá.